pessoal, aqui é a professora Jaqueline. Hoje nós vamos fazer uma aula de interpretação e compreensão de textos, né, para complementar aí o nosso estudo para o concurso da EBSER. Então eu trouxe para vocês hoje, né, vários textos da banca, tá? Para a gente ver como ela cobra determinados conteúdos, como ela faz determinados tipos de pergunta de interpretação, como ela faz determinado tipo de pergunta de compreensão de texto, né? Para a gente ver como está funcionando isso aí na prática, né? E medir, avaliar como está a sua interpretação, como está a sua compreensão textual. Como eu falei com vocês nas aulas, né, teóricas, é muito importante que a gente exercite a leitura e a realização de exercícios de textos, né? Porque normalmente o aluno foca na gramática, foca no conteúdo, mas a interpretação é muito importante também. Então, saber se você está gastando tempo demais, se você consegue administrar o tempo ali de leitura, porque tem gente que às vezes fica muito tempo num texto e acaba perdendo esse texto para responder outras questões, então a gente precisa treinar. Para saber como você tá, é só fazendo exercício mesmo, tá? Então hoje eu trouxe aqui alguns exercícios, vamos então começar. Esse exercício aqui é da banca IBFC do ano de 2016 e ele é um tipo de texto assim, não tão comum nas provas de concurso, de maneira geral. Quando a gente bate o olho nesse texto, a gente vê que ele é um texto simples, ele é um texto curto e ele é de um gênero textual que não é muito cobrado nos textos. Vamos lá. Bati o olho. Só de olhar, eu já sei que esse texto é do gênero textual poema, né? Ele é um poema. Como que eu sei que ele é um poema? É um texto que está escrito em versos. O que é um texto escrito em verso? É aquela linha que não segue a linha do caderno, aquela linha comprida que vai até o final da folha. O verso é a linha que é escrita pelo poeta até onde ele acha que deve escrever para transmitir aquela mensagem ali. Então, esse texto é escrito em versos, ele apresenta uma única estrofe, tá? Porque a gente tem aqui a organização de todos os versos em sequência. A estrofe é quando a gente tem um agrupamento de versos, um espaço, outro agrupamento de versos. Isso é estrofe, é como se fosse o parágrafo, né? De um texto em prosa. Aqui a gente tem então uma única estrofe e outro detalhe também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês vão observar pela leitura que a gente não tem a presença necessária, obrigatória de rimas, tá? Porque às vezes o aluno pensa assim, para ser poema tem que ter rima. Não, a gente pode ter versos que não apresentam rima, tá? Como são esses aqui. Então vamos lá. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora, no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Adélia Prado. Então vamos lá, gente, vamos partir direto para a interpretação. Nesse texto aqui, eu fiz um pouco diferente do que eu avisei lá nas nossas aulas, né? Eu falei nas nossas aulas que é bom que quando a gente faça a nossa primeira leitura, a gente vai marcando assim as partes que a gente acha mais importante. Mas aqui é um poema, né? Não é aquele texto com assunto, com tema assim mais complexo, por isso que eu acabei não marcando, só para justificar, tá? Então vamos lá, mas poderia, se você quiser marcar também, pode marcar. Vamos lá, número 1. Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o ensinamento a que o título faz referência como a. Então, olha só, após a leitura atenta do texto, o que nós vamos entender? O que a gente pode entender
que seja esse ensinamento aqui do qual o texto fala. Ele traz um ensinamento. Qual é esse ensinamento? Letra A utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social. Letra B, valorização do trabalho através da dedicação do pai ao fazer serão. C, importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai. D, irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai. E letra E, obrigatoriedade de observação do cotidiano por parte dos filhos. Bom, feita essa leitura, para que você já possa ir dependendo, já ter sua ideia, vamos voltar. Na letra A, o poema, ele traz qual ensinamento? Qual que é o ensinamento que esse poema traz? A, utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social. Esse não é o ensinamento do poema. Em nenhum momento ele fala de classe social. Então aqui a gente não pode considerar que o estudo ele faz essa diferenciação. Esse tema ele não é tocado no poema, ele não é abordado no poema. Então não pode ser a letra A. Letra B, valorização do trabalho através da dedicação do pai ao fazer serão. Gente, o ensinamento do poema é a valorização do trabalho do pai através da dedicação do pai em fazer serão? É esse o ensinamento que o poema traz? E primeiro, gente, o pai, ele é muito importante nesse poema. Quando a gente volta aqui, ó, a gente vê falando do pai aqui, né? Mas o pai, ele é citado, ele tem um papel importante, mas ele não é o foco desse poema. Se ele fosse o foco, se ele estivesse diretamente ligado com o ensinamento ali, né? A pessoa foco que pode exercer esse ensinamento, ele teria sido falado desde o início do texto até o final do texto, ele teria sido comentado mais vezes, mas não, aqui foi falado que o pai estava aquele dia, de noite, fazendo serão após trabalhar o dia inteiro, mas esse não é o ensinamento que o texto traz. Tem valor o trabalho do pai? Tem valor, mas não é focado na valorização do trabalho do pai esse poema. Então, não é a valorização do trabalho do pai. Letra C. O ensinamento tem a ver com a importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai? Seria esse o ensinamento que se pode ter através do poema? Vamos voltar lá? Olha só, o eu lírico, ele diz assim, quem que é eu lírico? Só para relembrar, né? O eu lírico é a voz que fala no poema. O eu lírico, ele começa falando, minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Esse é o ensinamento que a mãe pensa que é o mais fino do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Então aqui a gente vê que filho e mãe têm pensamentos diferentes com relação a grande ensinamento. Por quê? Porque a mãe acha que é o estudo a coisa mais fina do mundo. Esse é o ensinamento mais importante. Mas aí o filho fala, não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aí ele diz, aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente, não me falou em amor, essa palavra de luxo. O que ela demonstrou para ele através das suas ações? Demonstrou o sentimento que ela tinha por ele, demonstrou o amor que ela sentia por ele, o cuidado, o carinho. Ela não falava de amor, mas ela demonstrava amor nas suas atitudes. E para ele, esse é o maior ensinamento.
ela achava isso tudo a coisa mais fina do mundo. Não é, para ele a coisa mais fina do mundo é o sentimento. E aí ele demonstra como ele aprende, como ele vê, como ele tem como exemplo o sentimento ali, a demonstração do amor, a demonstração do carinho, a demonstração do cuidado que a mãe tinha com o pai, e esse para ele é o maior ensinamento que ele poderia ter. E aí ele fala, né? Ela não me falou em amor, essa palavra de luxo, ou seja, ela não quis me ensinar, né, me falar isso, mas ela demonstrou isso para mim, demonstrava isso para mim. Então, voltando lá na letra C, quando a gente fala da importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai, a gente pode entender que esse é sim o maior ensinamento deste poema. É o ensinamento que a mãe dá ao filho, que é diferente do estudo relativo aos conteúdos, às disciplinas escolares, tá certo? Então, vamos guardar a letra C aqui como a nossa resposta, mas vamos conferir pela eliminação das outras. Letra D. Irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai. Nós não podemos focar nisso. Em nenhum momento aqui foi colocado que o trabalho doméstico era irrelevante. Pelo contrário, ela estava lá com dó do pai, que estava fazendo um trabalho duro, um trabalho pesado, né, até aquela hora da noite, mas o trabalho dela, né, como esposa, ali cuidando dele, se preocupando com a alimentação dele, é totalmente irrelevante. Então não tem a ver, o ensinamento não tem nem um pouco a ver com a relevância do trabalho doméstico, tá? Letra E, obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte do filho. Esse seria o ensinamento? O ensinamento é a obrigatoriedade da observação do cotidiano? De maneira nenhuma. O filho, ele observa o cotidiano familiar muitas vezes. Às vezes ele percebe, às vezes ele não percebe determinadas coisas, mas isso não tem a ver com o ensinamento. Então, o ensinamento maior aqui que o texto traz, segundo o próprio eu lírico, né, é justamente a importância das atitudes de amor que são representadas, que são exemplificadas pelo cuidado que a mãe tem com o pai. Então, para a mãe, o maior ensinamento do mundo, a coisa mais fina do mundo é estudar. Para o filho, a coisa mais fina do mundo é ter um sentimento sincero por alguém e demonstrar esse sentimento, tá certo? Então, a nossa resposta certa aqui é a letra C, ok? Vamos partir para o número 2. No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista, ou seja, tem 2 pontos de vista sobre o tema. Qual é o tema do texto? Ensinamento. É o título, tá ali. O tema do texto é ensinamento. Tem 2 pontos de vista com relação ao ensinamento, que eu até já falei com vocês aqui. Quais são os pontos de vista? Os pontos de vista são de quem na realidade? Essa é a pergunta, né? Letra A do enunciador e o da mãe. Primeira coisa, o que é enunciador? O que é enunciador? Enunciador é aquele que fala ou aquele que escreve. É aquele que está enunciando a mensagem, tá? E aí, quem é o ponto de vista? Quem dá o ponto de vista aqui? É o enunciador e a mãe? Letra B. É o ponto de vista da mãe e do pai? Letra C. É o ponto de vista do leitor e o da mãe? Letra D. É o ponto de vista do enunciador e o do pai? E letra E. É o ponto de vista do enunciador e o do pai? Vamos começar por baixo dessa vez? Vamos de baixo para cima. Letra E. O enunciador, ele coloca um ponto de vista? Sim. Qual é o ponto de vista do enunciador? Que o maior ensinamento do mundo é o sentimento, o amor, né? E aqui, o ponto de vista do pai aparece? Não. O pai, ele aparece no poema, né?
ali trabalhando, é por ele que a mãe tem o cuidado especial, por ele estar trabalhando ali aquele trabalho pesado, fora do horário normal, mas ele não se manifesta no poema, ele não coloca opinião de nenhuma maneira, não é mostrado a opinião, o pensamento dele, só é mostrado o trabalho árduo dele, tá? Então não pode ser a letra E, porque o pai não tem ponto de vista, ok? Letra D, o do enunciador e o do leitor. O enunciador, aquele que fala, ele anunciou seu ponto de vista, sim, mas o leitor também coloca o ponto de vista? De maneira nenhuma, não pode ser a letra D. Letra C, o do leitor e o da mãe. Vamos lá, o leitor fala alguma coisa nesse texto? Não, então a letra C já está errada. Letra B, o da mãe e o do pai. A mãe coloca o ponto de vista dela nesse texto? O ponto de vista da mãe é citado no texto? Sim, o ponto de vista da mãe é que o ensinamento, que o estudo era a coisa mais fina do mundo. O ponto de vista da mãe é que o pai era uma pessoa trabalhadora demais, até aquela hora da noite, naquele trabalho árduo, né? Que justamente se você tiver o estudo, muitas vezes você vai ser poupado de ter um trabalho pesado, assim como o pai, né? Provavelmente era esse o pensamento dela, né? Então ela coloca o ponto de vista assim, mas o pai coloca o ponto de vista? Não, então a letra B não pode ser. Letra A, nós temos o ponto de vista do enunciador, de quem escreve o poema? Sim. Nós temos o ponto de vista da mãe? Sim. Aqui, quem coloca o ponto de vista da mãe é o enunciador, não é ela, mas o ponto de vista dela é expresso no texto. O ponto de vista dela é que o ensinamento, né, o maior ensinamento do mundo, né, é o estudo, né, que vai livrar a pessoa de ter que se sujeitar, se submeter a um trabalho muito árduo, muito pesado, né, muitas vezes desumano, né? Esse é para ela o ensinamento maior. Provavelmente ela não teve, né, esse estudo, essa oportunidade, então ela acha lindo. Agora, o ponto de vista do filho é aquilo que ele vê, é aquilo que ele tem, que é a demonstração do amor, do carinho ali da mãe com o pai, com a família, tá certo? Então, a gente tem o ponto de vista do enunciador e da mãe. Resposta certa da número 2, letra A. Ok, gente, olha só, aqui nós temos então, nesse poema, apenas duas perguntinhas. Aproveito assim, né, a oportunidade para falar com vocês que normalmente assim, as provas, né, acabam tendo assim, um perfil mais ou menos parecido, né? A gente tem muitas vezes questões de número reduzido com relação à interpretação de texto. Então, muitas vezes eu tenho um texto e eu tenho poucas perguntas relacionadas a esse texto. 1, 2, 3, né? Pode ser que tenha mais, 4, mas não muito mais que isso. Por quê? Porque a prova de língua portuguesa não é muito grande, né? Costuma ter 10, 15, 20 questões, né? Então, a gente tem aí, em média, né, umas 2, 3, 4 questões de interpretação de texto. Quando a gente encontra um texto desse aqui na prova, normalmente ele não é um texto único, né? A gente vai ter um texto maior, um texto que vai exigir maior tempo de leitura, maior tempo de raciocínio para responder a pergunta, tá? Então, existem provas da IBFC que tem texto único, mas existem provas que tem mais de um texto. E se tiver mais de um texto, não teremos 2 textos grandes, né? Normalmente, é um texto maior e outros textos menores, como por exemplo aqui esse poema, ou uma charge, ou uma tira, que ela gosta de cobrar também, tá? Então aqui a gente só tem essas 2 questões de interpretação ligadas a esse texto. Agora, a gente vai fazer um outro texto, uma outra leitura de outra prova, que também é de 2016, que chama Rito de Passagem. Então, gente, como aqui pela observação, vocês já perceberam que a gente tem um texto maior, é um texto que vai exigir mais da nossa atenção durante a leitura,
é bom que quando a gente comece a leitura desse texto, a gente já faça algumas marcações, a gente já circule, já grife nomes que aparecerem, se aparecerem nomes. É bom que a gente já marque aquele tema, aquela frase que a gente achou importante, ou um verbo que seja importante, né? Assim como eu falei com vocês nas nossas aulas teóricas, né? Aquilo que para você é importante, é bom que a gente já vá marcando ali, tá? Como você vai perceber, esse texto, ele é do gênero crônica, tá? O texto rito de passagem, ele é do gênero crônica. A crônica é muito cobrada nas provas da IBFC. O que é uma crônica, né? Tá lá na nossa aula de tipologia textual. A crônica, ela é um texto que traz pra gente um fato cotidiano, um fato qualquer, um fato corriqueiro, que é o tema ali, a partir dali que o autor começa a desenvolver o seu texto. Então, acontece o fato comum, a partir desse fato comum o autor cria uma história. Então, ele pode criar uma história com personagens, mais narrativa, né, contando uma sequência de ações, ou ele pode criar, na realidade, um texto mais reflexivo, né? Então, ele pode criar uma crônica narrativa ou ele pode criar uma crônica argumentativa, refletindo sobre determinado assunto, né? Então, aqui, né, durante a leitura, você já vai pensando qual é o tipo de crônica que esse texto é, tá? Então, vamos lá. Rito de passagem, leitura calma, leitura tranquila, sem pressa, tá, gente? Marcando as coisas importantes. Um dia, seu filho se aproxima e diz, assim, como quem não quer nada: pai, fiz a barba. E a menos que se trate de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão, a emoção do pai será inevitável. E será uma complexa emoção essa, um misto de assombro, de orgulho, mas também de melancolia. O seu filho, o filhinho que o pai carregou nos braços, é um homem. O tempo passou. Barba é importante, sempre foi. Patriarca bíblico que se prezasse usava barba, rei também. E um fio de barba ou de bigode tradicionalmente se constitui numa garantia de honra. Talvez não aceita pelos cartórios, mas prezada como tal. Fazer a barba é um rito de passagem. Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba, no início, é uma revelação. Logo, passa a condição de rotina, às vezes rotina aborrecida. Muitos, aliás, deixam crescer a barba por causa disto, para se ver livre do barbeador ou da lâmina de barbear. Mas, quando seu filho se olha no espelho e constata que uns poucos esparsos pelos exigem ou permitem o ato de barbear-se, ele seguramente vibra de satisfação. Nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou para trás. E, no entanto, é exatamente isto. O rosto que nos mira do espelho já não é mais o rosto da criança que fomos. É o rosto do adulto que seremos. E os pelos que a água carrega para o ralo da pia levam consigo sonhos e fantasias que não voltarão mais. Que não mais voltarão. É bom ter barba? Essa pergunta não tem resposta. Esta pergunta é como a própria barba. Surge implacavelmente, cresce, não importa o que façamos, cresce mesmo depois que expiramos. E muitos de nós expiramos, lembrando certamente o rosto da criança que, do fundo do espelho, nos olha sem entender.
Entendido o texto, gente? Conseguiram compreender a ideia, a argumentação, a reflexão aqui que o cronista traz pra gente, que é o Moacir Scliar? É bom que você, né, treinando assim, quero ler um texto hoje, quero descansar minha cabeça. Leia crônicas, né, justamente para treinar, né? E o Moacir Scliar costuma ter aí algumas crônicas usadas nas provas, tá? Então vamos lá. A gente está falando aqui sobre a primeira vez, né, que o menino vai se barbear ali. Vamos ver quais são as perguntas que o texto, que a banca elaborou para a gente com relação a esse texto. Primeira pergunta: em relação ao rito de passagem apresentado pelo texto, é correto afirmar que A. Se trata de um estágio duradouro, uma vez que introduz a fase adulta. B. Representa uma alteração que não é só física, mas também comportamental. Letra C. Independente da situação, constitui garantia de honra como nos tempos bíblicos. D. Traz de imediato ao rapaz a consciência de que a infância ficou para trás. E letra E. É entendido como algo trivial para os pais que já são mais experientes. Então vamos lá. Vou começar pela letra E. Vamos começar de baixo novamente. O rito de passagem, né? A pergunta é sobre o rito de passagem. É entendido como algo trivial para os pais que já são mais experientes? Olha só, o rito de passagem é quando o menino faz a barba pela primeira vez, né? A gente pensa que essa passagem, como o texto acaba falando, é a mudança da infância para a adolescência, para a fase adulta, né, na realidade. Então, aqui é um rito de passagem, é uma mudança que mostra que aquele menino, ele não é mais uma criança, né? Pelo menos fisicamente ali, né? Ele já tem características de um adulto, né? Então, isso é entendido como algo trivial, como algo simples para os pais, que eles já são tão experientes lá em fazer a barba, que eles veem isso, poxa, fez a barba pela primeira vez? Não, o texto fala que o pai, ele sempre vai se emocionar com aquilo, a não ser que ele seja um barbeiro cansado, né? Ou um pai que é muito largado, muito desligado, né? O pai vai se emocionar quando vê que o filho, nossa, olha só, já é um menino, já é um homem, já é um rapaz, né? Então, não é entendido como algo trivial para os pais, tá? Isso fica comprovado, né, pra gente, ó, lá no primeiro parágrafo, se você quiser verificar, né, lá na segunda linha. E a menos que se trate de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado, a emoção do pai será inevitável, tá bom? Letra D. Traz de imediato ao rapaz a consciência de que a infância ficou para trás. Quando o rapaz faz a barba pela primeira vez, ele já pensa, não sou mais criança, a infância ficou para trás, tudo que eu vivi, todas as coisas boas que aconteceram ficaram para trás. Isso já vem de imediato? Não, ele diz no texto, né, que isso é uma coisa que a gente acaba percebendo, né? Ninguém quando faz a barba pela primeira vez pensa, não sou mais criança. Isso é uma coisa que ao longo do tempo as pessoas refletem, lembram, né? Aqui ele fala, ó, para comprovar essa resposta, vamos nesse penúltimo parágrafo, ó. Nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou para trás. E, no entanto, é exatamente isso que acontece. Então, como ele disse aqui, ó, isso não traz de imediato essa consciência. Ninguém pensa nisso, né? O adolescente, ele fica ali emocionado com aquele momento, feliz, ou às vezes ele não se importa tanto, né? Mas essa consciência não vem de imediato, então não pode ser a letra D a nossa resposta. Letra C. Independente da situação, constitui garantia de honra, como nos tempos bíblicos. Olha só, a barba, ele diz lá no texto que a barba, ela traz
ela indica honra. Lá no segundo parágrafo, ó. Barba é importante, sempre foi. Patriarca bíblico que se prezasse usava barba, rei também. E um fio de barba ou de bigode tradicionalmente se constitui numa garantia de honra. Talvez não aceita pelos cartórios, mas prezada como tal. Então, realmente, a barba, ela constitui garantia de honra, mas não é independente da situação. Porque ela não é aceita pelos cartórios, por exemplo. Então, esse independente da situação aqui, pra gente, invalida a letra C, faz com que ela se torne errada, tá? Letra B, representa uma alteração que não é só física, mas também comportamental. Então, quando faz a barba, há uma alteração física no rapaz, mas o comportamento dele acaba mudando também, né, no decorrer do tempo. Por quê? Porque ali ele já começa a assumir as características, por exemplo, de um rapaz, de um adulto, deixando a infantilidade de lado. Então, a barba representa uma alteração que não é só física, mas é também comportamental. Mas não vamos marcar ainda essa resposta como certa, vamos olhar a letra A, ó. Se trata de um estágio duradouro, uma vez que introduz a fase adulta. A fase adulta é um estágio duradouro. Mas o rito de passagem, que é o fazer a barba pela primeira vez, não é um estágio duradouro. Tanto é que é um rito de passagem. É um rito que passa, de mudança, né, de transformação. Tá? Então, não pode ser a letra A a nossa resposta. Realmente, a gente confirma a letra B como sendo a resposta correta, né? A barba, ela apresenta uma alteração que não é só física, mas também comportamental, porque no texto a todo momento é falado, né, que um menino ficou para trás. A gente não tem essa consciência, né? O rapaz não tem essa consciência, mas ele acaba deixando a fase infantil de lado, a infantilidade, né? E assumindo ali as características, os comportamentos mais adultos, tá certo? Então, a resposta da número 1 é a letra B, ok? Número 2, vamos lá. Ao falar da rotina, no terceiro parágrafo, o autor permite ao leitor inferir que ela... Vamos voltar lá no terceiro parágrafo? Só para a gente relembrar, ó. Esse aqui. Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba no início é uma revelação. Uma coisa boa, né? Logo, passa a condição de rotina, que é aquela coisa que você faz sempre. E às vezes, de rotina aborrecida. Muitos, aliás, deixam crescer a barba por causa disso, para se ver livre do barbeador ou da lâmina de barbear. Então, por que ela é uma rotina aborrecida? Porque às vezes a pessoa não gosta, acha chato ter que fazer a barba muitas vezes, né? E aí muitos acabam deixando ela crescer por isso. Vamos lá, então, para número 2. Ao falar da rotina, então, o que o autor permite ao leitor inferir? Isso aqui é uma questão que trabalha o subentendido, né? Quando ele cobra uma questão de inferência, é uma questão que a resposta ela não está clara no texto. É uma resposta que a gente vai entender a partir do que está escrito no texto. É o que é entendido a partir daquilo que está explícito. Então, o que a gente pode subentender quando ele fala da rotina? Letra A, que ela assume invariavelmente um caráter aborrecido. Lá, ele diz que ela assume, às vezes, um caráter aborrecido. Às vezes é diferente de invariavelmente. Invariavelmente quer dizer que ela vai assumir um caráter aborrecido? Sim, mas isso é diferente de às vezes. Então não pode ser a letra A. Eu vou cortar aqui a palavra que está errada. Letra B. Pode representar uma experiência positiva? Inicialmente? Inicialmente ela é uma revelação, é assim que é tratado lá no texto. Então, ela inicialmente pode representar uma experiência positiva. Às vezes a pessoa não vai se importar, às vezes ela vai começar a não gostar e vai deixar a barba crescer.
Pode ser, então, a letra B a nossa resposta, mas eu vou fazer a leitura das próximas opções para confirmar. Letra C, limita-se exclusivamente ao ato de barbear-se. Olha só, ao falar da rotina, o autor permite que isso limita-se exclusivamente ao ato de barbear-se? Não, ele não se limita exclusivamente ao ato de barbear-se, né? Como ele diz lá, ele pode deixar de fazer a barba, de repente, ele pode deixar a barba crescer. Então, ele pode não se limitar, ele não tem que se limitar necessariamente a essa rotina, tá certo? Letra D, é sempre o resultado de uma revelação? É o resultado de uma revelação, mas sempre? Não, é inicialmente. Então, não pode ser a letra D. E a letra E? Corresponde a uma condição que não pode ser rompida. Ela pode ser rompida, ele pode deixar de se barbear também. Então, não pode ser a letra E. Letra B. Pode representar inicialmente uma experiência positiva? Vamos voltar lá no texto? Ele fala lá, como o rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba no início é uma revelação. Então, inicialmente, ela traz uma condição positiva. Ela representa inicialmente algo bom para o rapaz. Então, ela pode representar inicialmente uma experiência positiva. Realmente, a letra B confirma-se aqui como a nossa resposta correta. Ok? Entendido, pessoal? Então, sobre esse texto, a gente tem essas duas questões de interpretação aí, tá bem? Agora, a gente vai partir para um texto da IBFC, agora do ano de 2019, e ele traz o seguinte texto para a gente, este aqui. Este texto é o que a gente chama de infográfico. Vocês com certeza já viram o infográfico, conhecem o infográfico, mas talvez não conheçam esse nome. O que é o infográfico? O info são as informações, o gráfico tem a ver com o que está escrito, com o que está desenhado. Então, o infográfico, ele é na realidade um texto que traz informações ligadas a imagens. Então, a gente tem muitas vezes as imagens exemplificando, explicando melhor aquilo que uma informação pode trazer para a gente ali naquele texto também. Então, faz com que o texto fique mais explicativo ou faz com que o texto fique mais atrativo, Depende, tá? Então, aqui, eu tenho um infográfico. Esse infográfico aqui, como vocês podem observar, ele apresenta o texto e as imagens são aqueles... As imagens são aqueles emojis, que a gente tem aí nos aplicativos, que a gente usa aí pelo celular principalmente. Então, na realidade, ele não traz muita explicação pra gente aqui não, A gente só tem as carinhas, Como eu falei, o infográfico ele pode trazer explicações, mas aqui ele tá mais ilustrando, tá? Então, vamos lá. O texto ele fala sobre os neurotransmissores. Aí a gente tem o hábito, o neurotransmissor correspondente e o efeito disso na vida. Então, vamos lá. Comemorar, ser grato e exercícios físicos. Qual é o neurotransmissor ligado? Dopamina. Qual é o efeito na vida? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Então, ele fez essa carinha aqui, uma carinha alegre, Porque melhora o ânimo, Então, ele até colocou aqui, numa cor mais diferente, Para relacionar-se aí com a imagem. Agora, qual é o hábito? Ver o lado bom das coisas, o otimismo. Qual é o neurotransmissor que se ativa? A serotonina. Qual é o efeito desse neurotransmissor na vida? Reduz maus hábitos, aumenta a capacidade
de decisão. Ah lá, decisão, tá em destaque a carinha do emoji aqui, ó, tá uma cara de pensativo, né, tentando decidir aí alguma coisa. Tomar o hábito, tomar um pouco de sol. Qual é o neurotransmissor ativado? A melatonina, que melhora a qualidade do sono. Qual é o hábito? Massagens e exercícios físicos, neurotransmissor noradrenalina, que provoca a redução do estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. Hábito: abraços verdadeiros e troca de afeto. Qual é o neurotransmissor? Ocitocina. Qual é o efeito na vida? Proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Próximo, comer castanhas, foco, meditação e respiração. Neurotransmissor GABA, efeito, reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Hábito, sexo, chocolate, risos e contato com a natureza. Neurotransmissor endorfina, efeito na vida, reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Então, olha só, um textinho bem simples, cobrado numa prova da IBFC, tá? Vamos ver como que ele trabalhou esse texto aqui. Temos uma questão desse texto. Sobre as informações contidas no infográfico, assinale a alternativa correta. Letra A. Contida, gente, antes de começar a letra A, contida é aquilo que está expresso, tá? Então não precisa ficar pensando, não, é o que o texto traz. Letra A. O infográfico informa sobre como hábitos cotidianos produzem certos tipos de neurotransmissores e quais são as consequências da liberação destas substâncias em nosso corpo e nossa vida? Sim, exatamente isso que ele faz, ó. Primeiro mostra o hábito, qual é o neurotransmissor que é ativado quando eu pratico esse hábito e qual é o efeito deste neurotransmissor na minha vida, em que ele vai me ajudar. Exatamente isso que está dito aqui na letra A que acontece, tá? Letra B, só para a gente confirmar. De acordo com o infográfico, a endorfina produzida pelo consumo de chocolate é nociva? Gente, eu não vou nem procurar. Eu sei que não tem nada de nocivo. Aqui ele só está falando de efeitos positivos. Então, realmente aqui, ó, já elimina a letra B para a gente não perder tempo. Até porque na prova a gente não tem muito tempo, né? Viu uma palavra que eu sei que inviabiliza essa resposta? Então já corta essa palavra. A coluna central do infográfico aponta todas as vitaminas. Gente, não é falar de vitamina, ele está falando de neurotransmissor. Não é a letra C, já não precisa nem ler o resto. Letra D. De acordo com o infográfico, a troca de afetos produz melatonina, que é o neurotransmissor que melhora a qualidade do sono. Então ele fala troca de afetos, melatonina. Vamos lá, melatonina. Qual que é o hábito da melatonina? Tomar um pouco de sol. Então não tem nada a ver com o que está dito aqui, porque ele fala que a troca de afetos é que produz melatonina. O que produz melatonina é tomar sol. Resposta D não pode ser. Então a resposta certa realmente ficou sendo a letra A, ok? Olha que questão simples, né, que a gente pode encontrar aí na nossa prova, que são as questões aí que a IBFC acaba produzindo para nossa interpretação, tá bem? Então, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa agora, né, na nossa listinha de exercícios aí, para dar uma descansada, beber uma água, dar uma relaxada, daqui a pouco a gente volta.